Bem-vindos a mais um episódio do meu Tesla. Desta vez é uma road trip improvisada, quase decidida à última da hora. Sabem onde é que eu vou? Ao fim do mundo! Parece que está sol, mas não se deixem enganar. Estou no meio da tempestade Nelson que afetou aqui o tempo em Portugal na Páscoa. Pelo que, com este tempinho, eu decidi ir até ao fim do mundo. E aqui estamos. Phantom Drain, aqui temos. Tive uma travagem fantasma, felizmente que ninguém vinha atrás. É daquelas coisas que não se percebe, mas pronto. Aí está, a caminho do supercarregador de Vigo, para carregar o carro. Previsão de chegada com 20%. São 8 horas da manhã. Aqui estamos nós, na A3. Curiosamente eu estava a ver aqui o balanço da viagem e reparei que estou a gastar 6,1% só em condicionamento. Não tenho memória de algo semelhante assim. Ou seja, o pré-condicionamento da bateria para carregamento rápido já ocorre desde que saí de casa, praticamente. Mas estou a gastar 6,1%, que é um valor bastante elevado. Isto poderá ter a ver também com as condições climatéricas, com a temperatura no exterior. Então, estão 9 graus, estamos relativamente perto do Ponte de Lima, neste momento, e poderá ter a ver com isso também. Está chuva e temperaturas baixas, 9 graus. Isto estará claramente a contribuir para um elevado gasto para o condicionamento. Prevê chegar com 17% a Vigo, aliás já estava previsto isso, 18, 17, 16, já estava previsto, portanto agora é só passarmos a fronteira espanhola e em direção a Vigo. Isto está mesmo feiote, isto por aqui. Chama-se isso um tempo completamente cinzento. Estou perto da fronteira espanhola. Vai que é 10 km talvez. Aqui está, 200 metros para a Espanha. Aqui vamos atravessar aqui a ponte e assim entramos em Espanha. Aqui está, oficialmente em Espanha. E aqui estamos nós, em Vigo. São 9 horas precisamente. Ali é 10 horas aqui em Espanha. Agora vamos pôr o carro a carregar. Está no Gran Via de Vigo, é onde está o supercarregador. Como já devem saber de um episódio anterior, quando vim aqui a Vigo. Agora aqui é uma questão de procurar o Tesla Supercharger, por acaso até está bem sinalizado, como podem ver. É já aqui à frente. Aqui está. É direto mesmo. Aqui temos o Tesla Supercharger. E pronto, chegamos aqui às 9h08. O balanço desta viagem desde casa. Portanto, gastei 73%, ou seja, 5,9%, praticamente 6% a mais. 6% a mais do que o previsto. Portanto, foram 3,2% em condução. Na climatização até gastei menos do que o previsto. O condicionamento é que foi muito elevado, portanto 11% só para o condicionamento da bateria. E no fundo estava previsto 10%.
e gastou-se mais 1,6 do que o previsto. Tem tudo a ver com as condições climatéricas, portanto, temperaturas 9, 8 graus, 10 graus e também a chuva. E portanto, vamos pôr agora aqui o carro a carregar. Aqui está. Handshake. Aqui já está a carregar. Como podem ver, ele diz 8 minutos restantes para continuar a viagem, mas eu vou carregar mais, porque depois eu vou em direção a Santiago de Compostela e lá prefiro carregar bastante menos do que estar a passar mais tempo em Santiago de Compostela do que propriamente aqui. Aqui eu estou num centro comercial, aproveito e vou só petiscar qualquer coisa e está feito. E pronto, foi só o tempo de carregar, de ir à casa de banho. E o carro carregou até aos 73%. É impressionante, este carro carrega demasiado rápido, realmente, nem dá tempo para nada. Agora em direção a Santiago de Compostela para dar um reforço ao carro até de forma a poder chegar ao fim do mundo com carga e voltar. Aqui vamos nós, agora a caminho de Santiago. Devemos chegar ao supercarregador de Santiago com 35%. Estou aqui a passar a zona de Pontevedra. Estou na autopista 9, mas não estou a pagar portagem porque eu mesmo ali na Estrada Nacional, à entrada de Pontevedra, o GPS mandou-me ir para a autostrada, mas de facto não estou a pagar portagens e vou sair. Aliás, se calhar até vou prosseguir na portagem e vou direto para Santiago de Compostela, não sei, a diferença é para aí 20 minutos. A diferença é para aí 20 minutos, é para aí uma horita de viagem. Não vou pagar portagem, não. Vou pela Estrada Nacional, pela costa. Ora bem, decidi entrar na autostrada. O GPS estava a andar por umas calhas esquisitas e eu não estou a gostar, que eu de calha já estou farto, portanto é a autostrada, 58 km até ao carregador de Santiago de Compostela para dar um cheirinho e para seguir em direção ao fim do mundo. Ora bem, estou a chegar ao supercarregador de Santiago de Compostela. Confesso que não gosto nada dos acessos, fica distante um bocado de tudo. Uma estrada esburacada aqui. É um supercarregador realmente um bocado fora de mão, mas é o que eu diria, fora de mão. Pronto. É o que é, portanto, é constituído apenas por dois carregadores. É já aqui perto. Está a chover bem agora. E o carregador fica aqui nesta bomba de combustível, certeza absoluta. Está.
agora vai ser o outro a carregar, portanto vão ficar os dois ocupados. Balanço desta viagem, portanto consumi mais 4% que o projetado pelo projetado. Condicionamento mais uma vez elevado, 4,6, devido à baixa temperatura, ou então 8 graus. Elevação 3,1 e a climatização até gastei menos que o previsto. Agora vou pôr o carro a carregar. Está demasiada chuva mesmo. Aí está. E vamos estar aqui uma temporada. Bem, a chuva é tanta que eu vou filmar aqui dentro do carro. Pronto, no fundo é só isto que tem. São dois carregadores. Ora bem, temos aqui os supercarregadores V4 que estão a ser instalados. Aliás, já foram instalados, mas devem estar a aguardar a autorização das autoridades espanholas competentes para serem abertos. E faz falta. Só é pena este supercharger estar, na minha opinião, um bocado fora de mão. Então tem aqui um posto de abastecimento de combustíveis, como eu disse. E temos aqui o restaurante. Está fechado, hoje é sexta-feira santa. E temos aqui para um posto de lavagem de viaturas. E aqui vamos nós em direção ao fim do mundo! Estamos a 56 minutos do fim do mundo. E aqui vamos nós, vou tentar animar um bocadinho mais aqui. Estou a 50 km do fim do mundo. A chegar ao fim do mundo. Chegámos ao fim do mundo. Foram 359 km. Uma média de 170 watts por quilómetro, e desde o carregamento em Santiago de Compostela. E agora, o que é o fim do mundo? Aqui estou, no farol de Finisterre. Na antiguidade, aqui era considerado o fim do mundo. Por isso é que eu designei esta viagem como uma road trip até o fim do mundo. A cruz, que sinaliza o cabo Fisterra. E cá estou eu. Vou mostrar um bocadinho a panorâmica. Aí está, o fim do mundo. A imensidão do Oceano Atlântico. Ficam as Américas para aquele lado.
no mirador de Talón. Ali temos o Cabo Fisterra e ali é a localidade do Fisterra. Ok, temos aqui uma situação algo muito estranha. Eu se navegar até a minha casa, ele diz agora que demora 40 minutos e não assinala o supercarregador de Vigo. Não sei porquê. Não percebo. Não percebo. Eu não sei o que é que se está a passar, mas isto hoje está muito estranho aqui em Espanha. Parece que está tudo... É que está tudo fechado. Está tudo fechado. Aqui diz que está aberto, portanto. Aqui não refere a qualquer feriado. Ok, eu vou incluir aqui Vigo. Vamos ver qual é o resultado que vai dar aqui. Ele deveria dizer que já poderia prosseguir viagem. Bem, eu vou ter que arriscar mesmo, vou ter que arriscar. Eu poderia ir por Xinjo de Lima. Na dúvida poderia ir por Xinjo de Lima. Se calhar, olha, nem é má ideia. Nem é má ideia, é isso que eu vou fazer. Vou por Xinjo de Lima. Não, mas é uma volta tremenda. É uma volta tremenda. Mas não vou fazer isso. Não vou. Não. Eu, santa paciência, isto tem que dar. Vigo não está impedido. Agora, se houver alguma anomalia em Vigo, é gravíssimo. Não, o sistema aqui não dizer. Pronto. Mas é isto que eu vou fazer. É isto. É isto que eu vou fazer. Pronto, acabou. Vou parar o carregamento e vou prosseguir viagem. Mais estranho ainda está, portanto o que eu pus aqui foi o supercarregador de Vigo. E ele agora aqui já me está a dar... Eu tive que selecionar o supercarregador de Vigo em vez dele próprio assumir o supercarregador. Pronto, eu estou a achar isto absolutamente ridículo. Eu não sei o que é que se passa, o que os programadores da Tesla andam a fazer, sinceramente. Isto é muito estranho. Isto foi uma atualização que houve ontem. E de facto cada vez está-me a deixar perplexo, mas pronto. Vamos prosseguir viagem então. Aí está, o Gran Via está aberto. Ainda bem, estava com receio que tivesse fechado. Mas eu gostava de saber o que é que se passou aqui com o navegador da Tesla, que efetivamente ignorou completamente o Supercharger de Vigo na minha rota para casa. Basta lá entender. Vamos variar agora aqui um bocadinho, estacionar do outro lado. Aqui. E pronto, já temos aqui o carro a carregar. O limite será 80. 35 minutos para continuar a viagem. Vou comer qualquer coisita. Eu fui comer qualquer coisinha rápida e pronto, o carro já carregou até aos 93%. Portanto, vou parar o carregamento. Já tenho carga mais suficiente para chegar a casa.
E pronto, isto foi o episódio 2 com algumas peripécias. Portanto, uma viagem no meio de chuva. Apanhei chuva torrencial nas 2 vezes que estive em Santiago de Compostela a carregar. Uma pontaria desgraçada. Foi exatamente o mesmo filme. Para lá e para cá. Exatamente a mesma chuva torrencial. Vá lá que eu consegui filmar no intervalozinho aqui da segunda vez no regresso, consegui filmar um bocadinho os novos supercarregadores V4. Foi bom, foi excelente. E pronto, deixou-me perplexo o regresso, porque o sistema da Tesla ignorou o supercarregador de Vigo e obrigava-me a carregar durante quase 1 hora, até aos 100%, em Santiago de Compostela. Não fazia sentido nenhum. Tive algum receio realmente que o supercarregador de Vigo, pelo facto de hoje ser feriado, sexta-feira santa, estar encerrado. O certo é que o centro comercial está fechado, só a restauração e o cinema é que estão abertos. E por tabela, o parque de estacionamento também está aberto. Não está muito trânsito, mas mesmo assim ainda estão bastantes carros aqui. Agora nesta parte da tarde, de manhã não estava quase ninguém. Posto isto, eu espero que tenham gostado do Cá Finisterra. Foi uma road trip de última hora, praticamente decidida em cima de joelho. Eu não queria ficar em casa agora nesta quadra pascal. Ainda pensei em ir ao Alentejo, mas de facto não quis arriscar com muito mau tempo. Felizmente que estava bom tempo onde era mesmo muito importante, o Cá Finisterra. Posto isto, vem aí mais road trips, Alentejo, em abril, e também agora em maio vem aí a grande road trip do ano, que é a Áustria. Acompanhem o canal, subscrevam o canal, tem aqui o meu referral code. E agradeço, também quero agradecer a todos que adquiriram um Tesla com base na minha referência. Isto permite-me ter neste momento carregamentos gratuitos e permite-me também proporcionar mais road trips a vocês todos. Bem-haja a todos os que adquiriram o Tesla e bem-haja também a todos que acompanham este canal, subscritores ou não. Muito obrigado e até o próximo vídeo.